Olá pessoal, estamos começando mais um Conversando com Analista. Hoje estamos aqui nesse campo que se remete mais a alguma coisa próxima do paraíso para conversarmos de um assunto muito difícil, de um assunto muito complicado. Está sendo um dos mais difíceis para mim fazer, mas como o analista não escolhe o tema, a gente tem que trabalhar com aquilo que nos chega. E o que nos chegou foi uma mãe que perdeu um filho precoce. Regina Bozo, de Marília, trabalha no hospital infantil, no materno infantil de Marília, e ela teve que lidar com a morte precoce do filho dela. Com 26 anos de idade, depois de uma faculdade, uma segunda faculdade complementar e um curso de especialização, esse jovem estava pronto para o mercado de trabalho, com muitos conhecimentos, e em 20 dias ele foi embora. Ele teve um câncer, uma leucemia, e ela assistiu tudo dentro do próprio hospital que ela trabalha, salvando crianças, salvando jovens, com esse mesmo problema. Muitos partiram, alguns ficaram, mas infelizmente o filho dela partiu. E ela, como se diz, chora até hoje. A vida perdeu o sentido, as razões que ela tinha para viver foram-se embora, e até hoje ela está precisando da nossa ajuda. E foi para isso que eu a convidei a participar desse processo, participar dessa conversa, para que a gente pudesse trocar algumas experiências. E ela já me mostrou que ela está ganhando já com isso, com os comentários de vocês, mães, pais e os meus, para que a gente possa conseguir superar essa situação. Como superar a perda de um filho? E dentro das próprias respostas, muitas respostas já foram nos sinalizando alguns caminhos possíveis de superação. O Dr. Stefano, que ele é advogado, ele perdeu um filho também com 20 anos de idade, de uma forma assim, muito precoce, muito rápida. E eles, né, que tanto ele como a Lúcia, sua esposa, vivem isso, respondeu que primeiro nós precisamos ressignificar, que era uma das respostas que eu já tinha para isso, veio a complementar. Ressignificar, ele até disse de início, ressignificar até o próprio termo perder, que ele nos colocou. A gente não perde, a gente devolve, porque Deus nos deu e nós estamos devolvendo. É apoiado pela doutrina espírita, que traz muitas elucidações sobre a vida e sobre a morte. Ele vem tendo várias compreensões diferentes de uma grande parte que fica atolada em significações muito pesadas, em significações como perda, em significações como morte, como fim de vida, como que a vida acabou. Esse é um primeiro exercício que precisa ser feito, ressignificar. Né? Que nome que você está dando para isso? Perda, talvez tenha um outro termo. Culpa, talvez tenha um outro termo. Raiva, talvez tenha um outro termo. Indignação, talvez tenha um outro termo. E que a gente pode aprender com isso. A gente pode aprender a ressignificar. Porque diante dessa situação, acontece o luto. O trabalho do luto, esse luto de um filho, eu acho um dos lutos mais difíceis de ser superado. A gente leva, a grande maioria, a vida para lidar com isso. Né? E o luto nos convida a soltar daquilo que foi. Esse é o trabalho do luto. Como que uma mãe solta da mão de um filho? Muito difícil a mãe soltar da mão de um filho.
ela fica grudada, ela fica colada, o pai também, né? E isso faz com que eles ficam enclausurados no luto e possivelmente até uma depressão. Porque o primeiro estágio do luto é um estágio de raiva. Raiva por perder, nesse sentido, nesse significado. Perder, como se Deus tivesse tirado a vida do filho, né? E a raiva toma conta. Depois da situação de raiva vem uma situação de culpa. Culpar a Deus, culpar alguém que se envolveu, às vezes em acidente, né? E a pior culpa é aquela que a mãe pega para si. Essa é a pior. Já tratei de várias mães com esse sentimento de culpa muito encalastrado. Uma mãe que perdeu um filho porque teve uma discussão com o filho, por exemplo, o filho saiu desembestado em cima de uma moto, passou num sinal vermelho, no segundo, no terceiro ele veio a colidir com ônibus e veio a falecer. Essa mãe se sentiu culpada muitos anos, com muito custo consegui dissolver, dar um outro significado para essa culpa que ela trazia dentro do peito, da alma, da cabeça, que não deixava ela viver. Então esse primeiro momento é um momento de ressignificação, é um momento de elaboração da perda. Porque não deixa de ser uma perda para nós que estamos aqui nesse mundo. Então nós precisamos de compreensão, precisamos de novos significados. Um outro termo que eu trago como superação chama-se missão. Missão de vida. E a pergunta que começa é essa: para que você veio nesse mundo? Qual é a sua função nesse mundo? Todos nós temos uma função nesse mundo. Todos nós fazemos alguma coisa nesse mundo. Seja através dos nossos trabalhos, das nossas vocações, das nossas doações. Tem sempre algo que nos gratifica muito de fazer nesse mundo. Como eu faço isso com vocês, né? Essa é a minha missão, ajudar as pessoas. Então essa é a minha missão e eu pergunto a você qual que é a sua missão. E eu perguntei a Regina ontem. Hoje, antes de vir gravar, eu perguntei de novo. E ela me disse a missão dela, que me fez chorar mais um pouco, né? Ela escreveu: Dr. Júlio, a minha missão nesse mundo é ajudar as pessoas. Eu estava na pediatria, nesse hospital infantil de Marília, e eu não dei conta de ficar lá. Não dei conta, estava muito difícil para mim ver crianças e jovens como meu filho passar por aquela doença terrível. Olha só a sina dela, trabalhando no hospital que lida com câncer também. E o filho dela veio partir de lá. Ela mudou para ginecologia, hoje ela está na emergência da ginecologia, ajudando mães que muitas vezes chegam com seus filhos já em estado de óbito, mães que têm filhos com sequelas, com doenças, mães que têm filhos saudáveis, mães que conseguem dar à luz. Então a missão dela é essa, e é nisso que ela está se agarrando, na missão da vida, porque todos nós temos uma missão. Você, mãe, você teve uma vida antes de chegar a ter um filho. Desde o seu nascimento já foi uma dádiva, sua infância, sua adolescência. Um dia você se casou, você teve um filho, você teve um presente de Deus. Deus te deu um presente, não foi isso que você falou? E a vida continua. A vida pode e deve continuar, porque a sua missão continua. Muitas mães que perderam um filho têm outros e continua a sua missão. Se não tem mais nenhum, como a Regina, pode ter vários, pode assistir vários, pode ter um se quiser também, que eu acho uma das coisas mais bonitas de uma paciente que eu tive, que ela conseguiu
adotar uma criança depois de alguns anos, né? Ela não tinha mais nenhum, ela perdeu o único que ela tinha e ela conseguiu adotar uma criança, né? Na idade do filho dela, que era 12 anos. Né? Então a gente tem exemplos muito lindos para que a gente possa ressignificar a vida, que a gente possa superar essa situação, para que a gente possa voltar a dar sentido para a vida. Né? Porque a vida é tudo isso. Né? A vida é uma coisa maravilhosa. Deus nos deu tudo isso, Deus nos deu a vida. Mas nós sabemos que essa vida não é eterna, pelo menos aqui neste lugar. Né? Chega um dia que nós temos que ir. O difícil é a gente ter que chorar a perda de um filho, ele ir antes que a gente. Isso é, né, muito difícil, um pai enterrar um filho. Né? Eu acho que é uma das dores mais terríveis que a gente tem nessa vida. Um dos lutos mais difíceis que a gente tem nessa vida. Mas diante da nossa missão, eu acho que a gente tem que continuar. A gente tem que continuar porque a gente tem que ser grato. Grato é outra condição de superação, se chama gratidão. Gratidão. Agradecer. Agradecer aos nossos amigos que estão aqui nos ajudando, agradecer como eu agradeci a várias pessoas que estão me ajudando a fazer esse vídeo, agradecer a vida, agradecer a oportunidade de ter tido um filho e ter podido dar à luz a esse filho, que seja há alguns dias, que seja há alguns anos. Então a gratidão é uma coisa que ajuda a gente a superar. Outra coisa chama-se fé, né? Fé na vida, fé no homem. E esse exemplo eu vivenciei dentro de casa. A minha mãe, ela perdeu 3 filhos antes de ter meu irmão e eu. Ela tinha eritroblastose fetal, o sangue dela era negativo e as crianças nasciam com sangue positivo. Naquela época, em 1950, 60, não tinha tratamento para isso e ela perdeu 3 filhos com poucos dias de vida. Perdeu 1, perdeu 2 e foi ter o 3º. Né? Dificilmente uma mãe consegue fazer isso. Né? E após a perda do 3º filho, os médicos disseram para ela: Cida, não tem como você ter mais um filho. Você teria a chance de ter os 2 primeiros. Você já esgotou as suas chances, você já esgotou as 2 chances, até a 3ª. Você não pode, Cida, se conforma com isso. E ela tinha em casa 2 camas de solteiro. E as amigas dela perguntavam: Cida, para que são essas 2 camas de solteiro? São para os meus 2 filhos que vão vir. Ai, meu Deus, coitada. E a danada conseguiu ter 2 filhos. Conseguiu a ajuda de um médico, né, que pôde acolher. E ela teve o meu irmão e depois teve eu. Isso chama-se fé. Né? Eu acho que é fé na vida, fé em si mesmo, que a vida pode sorrir para você. Eu acho que esses presentes que eu estou dando para vocês são coisas que eu colhi da vida, do meu consultório, da minha experiência, da relação aqui com vocês. Então é isso que eu quero deixar para vocês, mães e pais. E eu gostaria de pedir isso para vocês, de vocês fizessem um exercício, que vocês pudessem escrever, se possível. Primeiro, ressignificação. O que vocês estão precisando ressignificar? Quais termos que vocês estão dando para a partida, para a perda, para a morte, para a desgraça, não sei que termo que vocês estão dando para esse acontecimento. Que termo? Qual é o termo que vocês estão dando? Veja se é possível ressignificar esse termo, se tem como ter um sentido melhor para esse termo. Como o Dr. Stefanos colocou, não é perda, é devolução, né? É entrega, é devolução, é devolver.
Outros termos que vocês estão usando como, né, culpa, que é uma significação que vocês estão dando para vocês, que vocês são culpadas, que fulano é culpado, que Deus é culpado. Veja se tem como ressignificar melhor isso. Veja se tem como dar um significado melhor para isso. Né? Luto. O que você precisa fazer para elaborar esse luto? Você precisa soltar? Você pode soltar? Você já conseguiu soltar? Luto é soltar. Luto é soltar. Terceiro, que gratidão que você tem diante de tudo isso que você está vivendo hoje, aqui com a gente. Qual é a sua gratidão? E qual é a fé que você vai levar para frente junto com a sua missão? Qual é a sua missão aqui nessa vida? O que você pode fazer para continuar a sua missão? O que você pode fazer para trazer a vida de volta para você? Bem, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Espero que esse vídeo possa continuar por aí, fazer caminhador, né? Fazer caminhadas, que possa chegar em alguns lares, em algumas famílias, em algumas mães desesperadas, em alguns pais perdidos, para que a gente possa ajudar essas pessoas a voltar a encontrar o sentido da vida, para que a gente possa evoluir na nossa compreensão da vida, da matéria e da morte. Eu agradeço muito vocês e estamos juntos. Eu vou continuar com vocês, tá? Essa é a minha missão. Um grande beijo, um grande abraço no coração de vocês. Fiquem em paz.